Olá, gente, boa noite. Eu vou fazer atividade física agora porque aquelas pestes mexeram na minha nuvem hoje do Microsoft. Aí eu não consegui. Eu tava gravando e aí eu gravei. Hoje foi um teste, tava gravando diversas vezes, aí apagava. Aí dava errado, eu gravava de novo até pegar o ritmo, né? E aí eu leio. E aí eu corri, eu leio, aí eu ouço, releio novamente, ouvindo, para ver se tá ok com o Planalto, aí eu posto. Porque se eles modificarem, eu vou, apago e gravo de novo e reposto. Então é o que eu estou fazendo. E aí estou modificando a minha câmera de novo. Aí eu vou ter que fazer as modificações. Cansa, né, gente? Mas aí, gente, eu vou fazer agora atividade física por causa disso. Hoje eu ia fazer a parte da tarde, só gravações, mas eu tive que parar. Eu até esqueci de postar, que eu comecei a gravar, eu esqueci de postar o meu estudo, que isso é um estudo. Você ler letras de lei, rever, né? Não é ler, rever, reler, né? Nem rever, reler letras de lei, não deixa de rever, né? Você está revendo um conteúdo. Mas vamos falar a palavra certa. Reler letras de lei é estudo também para concurso. Está na sua grade de estudo. Reler, sempre relembrar letra de lei para não esquecer, que é decoreba, não tem jeito, você tem que decorar. E aí isso faz parte da sua grade de estudo, não vai ter jeito. Então hoje eu estava fazendo isso, aí o Microsoft sumiu com os meus arquivos. O dia que eu instalei, que foi sábado, tinha tudo na nuvem. Do nada minha nuvem sumiu, meus arquivos sumiu, tudo sumiu, eu fiquei desesperada. Aí eu entrei lá, não consegui. Depois entrei no Microsoft do celular, que tava tudo lá, os arquivos tinham sumido. Aí eu queria entrar com o Red Code, aí fizeram uma gracinha, me deram no site. Quando eu fui entrar no site, era um caminho pra, né, uma palhaçada, né, um caminho. Aí o caminho, e depois botavam um coração embaixo. Essas bobeiras que eles usam a tecnologia pra ficar com infantilidade. Só tem problemas tão mais sérios para resolver. Aí fica essas bobeiras, sabe? Um monte de homem velho, gente velha. E eu, com 43 anos, tenho que me sujeitar a entrar na dança desses babacas, retardados, com as bichas velhas mais idiotas ainda. Eu ia até comprar um guarda-roupa rosa pra mim, me sentir tão ridícula. Eu que adoro rosa, eu me senti ridícula. Eu falei, ah, não vou comprar guarda-roupa rosa, não. Porque 43 anos eu tô me sentindo ridícula. Eu vou comprar outro guarda-roupa, porque esse aqui já tá quebrando já. Esse que eu trouxe é o segundo que eu trouxe lá tinha dois lá no Maracanã. Eu tinha dois só pra mim. Eu tinha o do meu irmão no quarto, o outro que eu tinha meu, eu deixei do quarto pra menina lá, que eu aluguei o quarto, e como eu dividi a sala no meio com uma divisória, eu comprei um outro guarda-roupa. Por causa das vacas gordas. Já tinha todos os móveis em casa. Aí eu vim, trouxe esse aqui, o outro desmontou e eu joguei fora. Não vou dar coisa velha pros outros, né? Aí esse aqui eu já vou jogar fora. Aí eu hoje tava fazendo isso, né? Gravando. Mas tomei esse susto. Todos os meus vídeos, minhas partes sumiram novamente. Aí o Microsoft no celular sumiu também. E aí eu entrei lá no Microsoft salvo do celular, tava falando pra apontar pro computador. E aí eu tentei usar o Red Code do computador, aquele conexão com o celular não vai. É bobeira, só pra perder tempo, sabe? Idiotas, sabe? Babacas, só pra ficar perdendo tempo. Um monte de bicho velho, gente retardada velha. Aí eu entrei no celular, só que foi um susto que eu tomei. Eu parei de gravar uma coisa que eu estava fazendo. Aí fui salvar vídeos. Aí eu tava salvando os vídeos, só que tem que fazer isso mesmo. Era pra ter feito domingo, mas eu tava tão cansada que eu preferi dormir a parte da tarde. Eu era pra fazer isso no domingo, na minha folga. Era pra salvar os vídeos. Eu levo muito a sério, gente, meu estudo. Parece uma doida, né, psicopata, mas eu levo bem a sério, igual eu trabalho. Domingo que é minha folga mesmo, ou sábado. Como eu tirei sábado pra descansar, domingo eu estudei mesmo. Direito do Consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente. Porque eu descansei no sábado. No sábado que era pra eu ter visto isso. Ter salvado os vídeos do Google Drive, que eu não confio, né, gente? Aí eu tô salvando agora. Os vídeos da atividade física da segunda jornada eu tô salvando na minha pasta do computador para depois salvar no pendrive, como eu falei. Porque se eu salvar no computador, pode dar pane no computador, igual hoje que sumiu meus arquivos, eu cadê? Do Microsoft, contando que tava tudo no Microsoft, do nada sumiu. Do jeito que eles são malucos, eles têm contato com um monte de gente importante, pode, né,
com alguns telefonemas e algum, né, investimento adequado, pedi para excluir a minha pasta, minha nuvem, igual fez. Tinha todas as minhas pastas quando foi sábado não, foi sexta-feira. Quando eu loguei o meu e-mail no computador, apareceu toda a nuvem automaticamente. Do nada minha nuvem foi desinstalada. E aí eu entrei no computador, não tinha meus arquivos, tomei um susto. E eu ia fazer isso no sábado, né? Aí tive que fazer isso hoje, aí parei minhas gravações. Parei de gravar e fiquei salvando. Eu fiquei com medo, bom, vou pegar agora do Google Drive e vou salvar agora pro computador, na parte do computador. Do computador eu vou salvar pro pendrive. Aí passei os vídeos que eu consegui tirar do Google Drive, eu passei pro computador e depois joguei do pendrive, tá ainda salvando no pendrive. Deve salvar só amanhã, que os arquivos são pesados, salva só amanhã. Por causa disso, que eu não confio nem no Google Drive sumir com os vídeos lá. No Google Drive, que é uma pasta do Google, e não confio no Microsoft, confio no pendrive. E aí eu tô pegando os vídeos do Google Drive, salvando no meu computador para salvar no pendrive, já joguei pro pendrive. E alguns ainda tá faltando, ainda completar lá, de ser salvo no meu computador. Os vídeos do Google Drive. Os vídeos do Google Drive ainda tá rodando lá, salvando no computador, que são pesados. Os que já estão salvos, eu já passei pro computador e do computador pro meu pendrive. Então não adianta sumir com as pastas do Google Drive mais, nem com as pastas do Microsoft. Por exemplo, as pastas, aquela pasta do Google Drive que tem todos os vídeos sendo conduzida à delegacia, eu na delegacia sendo destratada pelo estagiário, depois pelo policial, depois o policial mandando eu ficar retida, que é ilegal, eu não poderia me reter em nenhum estabelecimento, sob nenhuma ordem, ilegalmente. E aí, só legalmente, não por causa de uma resolução. O policial militar não poderia me reter na minha liberdade em nenhum estabelecimento, a não ser que eu estivesse, né, desrespeitando a ordem, a paz no ambiente. Não foi o caso, só estava gravando. Se eu estivesse causando tumulto, perturbando a paz no serviço público, aí poderia sim, de fato, me levar lá para reter eu em algum lugar, me reter em qualquer estabelecimento, em espaço, igual ele me reteve ali esperando a viatura. Tem todos os vídeos, juizados especiais, coloquei todos os atendimentos mal prestados, a condução na delegacia, até a delegacia, eu na delegacia, eles tentando me imputar uma acusação falsa, tudo isso eu tenho. Só que eu tirei do Google Drive, tá no Google Drive, mas eu salvei no meu computador, e no meu computador salvei já no pendrive, tá seguro no pendrive, não tem mais para onde correr. Se vocês apagarem lá do Google Drive ou pagarem para pagar pro Microsoft apagar, eu tô salvo no pendrive, pelo menos o juizado. Os da atividade física, que está no Google Drive, ainda está salvando ainda. Aí depois eu vou passar para o pendrive. E outros vídeos também. Tipo, aqueles vídeos da negociação que eu fiz com aquele representante da financeira, que ele é representante sim, tá? Ele é o representante da financeira. Eu salvei todos os áudios, todas as conversas, todos os prints. Tá no meu... já está salvo no computador e vai passar pro meu Google Drive. Por causa dessa bobeira, brincadeira, eu entrei no Microsoft, do celular também tinha sumido, tava tudo lá, tinha sumido. Aí eu entrei no aplicativo que eu tinha baixado, Microsoft, AP, aí tá falando, entre com o entre com o... eu esqueci, gente, esqueci. Aquele troço... aquele troço que você passa assim, o pretinho, esqueci. Aquele troço que você passa, esqueci, gente, eu tô ficando velho. Aí eu passei, eu ia fazer isso, aí eu fui lá no Microsoft, né? Aí ele deu, se não está, entre nesse site. Ele me deu um site lá no endereço, no e-mail que você está logado no Microsoft. Aí eu entrei no Google Drive, no e-mail que eu estava logada, né, no Microsoft, e entrei no Google, por esse mesmo e-mail. Aí eu joguei o caminho que o celular me deu. Aí era uma bobeira, quando eu entrei, não apareceu Red Coast, né, Red Coast, para eu passar não. Apareceu lá no Google,
do e-mail, né, que eu entro com o Microsoft, que é o mesmo e-mail que eu uso com o Microsoft, apareceu o endereço que o celular deu lá, que aí apareceu o caminho, não, o headcode para eu passar o celular. Não apareceu isso não, apareceu um caminho lá no Google. Vai no Microsoft, clique em ativar celular móvel, ativar vinculação com o celular móvel. Eu fui lá, não estava funcionando, eu clicava, não estava funcionando. Vincular não estava funcionando para eu vincular com o celular, para autorizar o celular a recuperar os arquivos lá, não estava. Aí eu entrei, cadê a nuvem? Por quê? Porque não tinha nuvem. Aí eu fui lá, entrei na nuvem do Microsoft, aí tava falando criar uma nova nuvem ou criar uma nova nuvem ou permanecer com a que você já tem. Você já tem uma. Criar uma nova nuvem ou permanecer com a que você já tem. Eu entrei, cliquei no permanecer com aquela que eu já tinha. Aí que a nuvem voltou e resgatou todos os meus arquivos. Aí voltou lá também pro celular. Eu fui lá no aplicativo móvel. Aí agora é só ir lá no Microsoft, no configuração, vinculação com o aplicativo móvel. Aí você autoriza, vai o Microsoft se ativar lá no celular. Mas ativar o quê? Tem que ter a nuvem com os meus arquivos que tinham sumido. Eles desinstalaram a nuvem no Microsoft e desinstalaram do Microsoft do meu celular, a vinculação. Não estava pegando a vinculação com o aplicativo móvel. Só para perder tempo, gente, uma estupidez, bobeira. Eu entrei, tanto que eu entrei no aplicativo do meu celular, no aplicativo Microsoft, e aí eles falaram, entre através do QR Code. Lembrei, QR Code. Aí apareceu aquela imagem, né? Aí se você não conseguir, digite esse site. Me deu o site, digite no Google um login com seu e-mail. Aí fui lá no meu login no meu e-mail, né? Que é o mesmo que eu uso no Microsoft. E coloquei o endereço que o celular me deu. Não, quando eu entrei lá era besteira, era só para dar um caminho. Entre lá no Microsoft e clique no ícone. Habilitar vinculação celular móvel, aplicativo móvel, celular móvel. E depois embaixo coração, um cara assim no celular de blusa branca, só besteira, depois um coração assim, besteira, gente, só pra mostrar ícone, bonequinho, sabe, pra eu perder tempo, porque isso eu já sei, eu já tinha feito isso, eu tinha ido no Microsoft e clicado, vinculação com celular móvel, com aplicativo móvel, celular, tá nem aplicativo móvel, tá? Vinculação, ativar a vinculação com o celular. Não pegava de jeito nenhum. Porque, gente, não tinha nuvem, estava desinstalado. Eles desinstalaram, porque estava instalado tanto no meu celular. E todos os arquivos estavam... Eu tinha falado isso aqui, lembra no vídeo passado? Tinha todos os meus arquivos salvos na nuvem do computador. Estavam, quando eu ativei a vinculação com o celular, estava todos, através do QR Code, eu ativei a vinculação com o meu computador e baixei o aplicativo Microsoft no meu celular. Depois que eu baixei o aplicativo móvel, aplicativo Microsoft no meu celular, e eu passei o QR Code lá no computador, ativou. E tinha todos os meus arquivos. Eu até falei aqui no vídeo, tinha todos os meus arquivos no meu celular, que tinha no computador, na nuvem. E o computador estava cheio de todos os meus arquivos antigos estavam salvos. Vídeos, atividade física da minha trajetória, né? Segundo ano da minha trajetória não, segunda jornada, segunda trajetória, só tenho uma trajetória, só tenho uma vida da minha segunda jornada, só tinha, da minha segunda jornada, tinha alguns 5 vídeos lá de atividade física salvo, e tem 3 no pendrive, então tinha todas capas dos meus vídeos, arquivos, documentos, estava tudo na nuvem. E hoje sumiu. Só para perder tempo, parar de gravar, sabe? Bobões, idiotas. Então, pra eu parar de gravar, e aconteceu, eu parei de gravar. Só que quando eu resolvi, eu fui arrumar o quarto, né? Tem que conformar, porque eu vou ter que ficar aqui mesmo, então eu fico pelo menos num lugar limpinho. Aí eu até falei, eu fui comprar tentar comprar um guarda-roupa rosa. Aí me senti ridícula pra minha idade, né? Não comprar um rosa, não. Só tinha rosa infantil, gente, que horror. Só tem guarda-roupa rosa infantil para criança. Os para adulto é um rosé, assim, rosé, igual de champanhe, aquele champanhe rosé. É um rosé, assim, não é um rosa não, é um rosé. E aí é 1.000 e pouco, 2.000 o rosé. Esse guarda-roupa
Eu quero um bem simples, porque eu não vou ficar aqui para sempre da minha mãe, só enquanto eu tiver. Então eu não quero um guarda-roupa menor, que esse aqui que eu tenho pouca roupa. E aí não tinha rosa, rosa só infantil. Infantil também é muito pequeno. Nossa, pessoas adultas não usam rosa. Aí eu só fui achar rosé. Guarda-roupa rosa, tipo rosé. Não rosa, mas rosé. De adulto, aqueles grandes, assim, de madeira, só rosé. Aí eu, meu Deus. Então eu sou ridícula mesmo. Minha idade, querendo um guarda-roupa rosa. Só tem rosa infantil. Tô ficando velha, né? Tô me sentindo velha. Aí é igual tênis. Eu me sinto ridícula às vezes quando eu uso tênis. Mas tênis adulto também usa, gente. Tênis, as pessoas correm de tênis. Inclusive tem tênis de marca, né? Os jogadores de futebol não usam tênis, são tudo velho. Então, bobeira, coisas assim bobas. Eles fazem coisas bobas pra perturbar a vida dos outros, sabe? Tudo infantil. E aí eu consegui, eu não estava pegando, eu fui lá no ícone. Isso eu já sabia, não sei porque o celular mandou esse caminho. É, configurações de Microsoft, eu fui lá ativar vinculação com o celular. Não pegava de jeito nenhum, não pegava. Aí porque não tinha nuvem, eu fui instalar a nuvem, quando instalei, aí que apareceu, você quer criar nova nuvem, você já tem uma nuvem, você quer ativar, quer recuperar a sua nuvem antiga ou ativar uma nova nuvem. Aí recuperar minha nuvem antiga, óbvio, aí todos os artigos apareceram, todos os arquivos apareceram, porque eu tô gravando artigo, todos os arquivos apareceram, todos. E aí agora vai aparecer no celular, né? Só ir lá no Microsoft e ativar, né? No aplicativo do Microsoft celular e ativar. Mas pra que eu ia ativar se não tem o principal, que é a nuvem? Eles desinstalaram a nuvem para perder tempo. E o aplicativo, a vinculação com o celular não estava funcionando. Então pensar que sumiu tudo, que se perdeu. E ainda tentarem me induzir a criar uma nova nuvem. Não, vai ser a minha antiga, eu quero recuperar. Você já tem uma nuvem, quer recuperar ou quer criar uma nova? Induzindo a criar uma nova. Destacando essa, pra eu perder meus arquivos, sabe? Pessoal louco, pra eu ficar procurando capa de novo. Hoje eu fiquei procurando capa pros meus vídeos, código de processo penal. Eu até postei hoje o vídeo, aquilo ali foi mais cedo. Eu tirei foto agora à noite, porque eu não tirei de manhã. Tá à noite, porque eu não tirei de manhã. E eu tava gravando muito tarde. Eu esqueci de tirar foto das minhas gravações. Então, gente, eles gostam de perturbar a vida dos outros, sabe? Eu tava depois arrumando meu quarto, por isso que eu vou fazer atividade física agora. Porque eu tava arrumando meu quarto, já que eu tenho que ficar aqui uns 3 anos. Provavelmente eu não vou fazer prova para magistratura ano que vem, 2026, nem em 2027. A prova para magistratura eu vou fazer provavelmente em 2028 ou 2027, que é 2026 ano que vem. Eu tenho esse ano de prática jurídica, processos, meu nome, tem todos aqui. Isso conta como prática jurídica, tem que ter conhecimento jurídico. Essas práticas está na resolução número 75, qualquer atividade que tenha conhecimento, seja privativo de bacharel em direito. Essas atividades que eu fiz no juizado são privativas de bacharel em direito, né? Só que ter conhecimento, pode fazer uma contestação, uma petição. Então, eu tenho 1 ano de prática jurídica. Ano que vem vai ser mais um ano, 2026, e 2027 mais um ano, prática jurídica, 3 anos, prática. E aí eu já vou estou estudando direto para magistratura, não estou estudando mais para tribunal. Então, ano que vem, 2026, mais um ano de prática, 2007, mais um ano de prática. E eu só vou poder fazer prova em 2028. Então eu vou ter que ficar esses 3 anos aqui em casa, esses 2 anos, mais de 2 anos aqui em casa. 2026 e 2027, mais 2 anos. E aí em 2028 eu vou passar a fazer provas para concurso. Ah, é um martírio ficar aqui? É, gente. É um martírio, não pelos meus irmãos, pela minha mãe. Eu não me dou bem com a minha mãe, todo mundo sabe disso. Amo de coração, mas não amo. Não me dou bem com ela. Por isso que eu fui morar com meu irmão, né? Óbvio. Não vou ficar aqui de coração, mas nós somos adultos. Temos que aceitar a realidade da vida, não adianta espernear. Eu vou ter que ficar aqui mais 2 anos, então que seja na limpeza, no conforto. Vou tentar ajeitar meu quarto direitinho, comprar umas estantes, comprar uns móveis legal. Depois que meu irmão ajeitar, que ele vai reformar a casa, meu irmão vai reformar, vai embolsar as paredes, que já tem algumas partes na parede que precisa de reembolso, ele vai reembolsar, e porque é que fica úmido, né? Então algumas partes da parede tem que ter embolsamento, ele vai embolsar, pintar,
Aí depois eu vou comprar meus móveis aqui do meu quarto. Já que é pra ficar aqui, vão ficar num lugar limpinho, igual lá na minha casa. Eu ficava num quarto legal, bonitinho, limpinho. Quase não ia ninguém na minha casa, mas pra mim, o apartamento era todo arrumadinho. Quase não ia ninguém. O Cristiano eu conhecia ele há anos. Desde do tribunal. Eu não sei porque eu comecei a sair com ele, eu não sei, que a gente teve contato depois do tribunal. Aí a gente começou a sair. Não lembro, mas eu conheci ele desde 2012. Ele nunca foi na minha casa, subiu na minha casa, no meu apartamento. Era minha mãe. Minha mãe, então, sempre tive essa desavença. Até lá em casa, na minha casa, minha mãe queria mandar na minha casa. Eu via lá o Cristiano lá em cima, por causa dela. Quando a minha mãe era preconceituosa, então eu não ia... Preconceituosa não, porque ela é cristã, é uma pessoa daquele tempo antigo, rígida. Então o Cristiano era gay. Então ele com a minha mãe, ela achava bonito, legal, pra ter respeito até. Ela falou que na mocidade dela tinha um amigo que era gay do salão, era o melhor amigo dela. Ela falava isso pra mim. Mas assim, ela não gostava que eu tivesse amizade. Ela achava feio. Você não tem que ter amizade, porque você é evangélico, blá blá blá. Blá blá blá. Não gostava. Então, pra evitar briga, eu não deixava ele subir lá em casa, no apartamento, porque a minha mãe tava sempre lá. A minha mãe gosta. Acho que a minha mãe tá com mais raiva de mim porque eu apoiei meu irmão com a minha cunhada. Ela acha que eu fiz isso de propósito por causa dela, pra contrariar ela, porque meu irmão ajudava ela, é o único irmão que ajudava ela mais. E aí eu ajudava, mas meu irmão ajudava mais. Então meu irmão ajudava mais ela. E aí ela acha que eu fiz isso pra contrariar ela, pra provocar ela, pra fazer raiva a ela. Ela acha isso. Uma vez ela falou aqui, não foi você que inventou isso, não foi você que inventou isso, não foi você que arrumou ela com seu irmão. Eu falei, eu não arrumei ela, ele conheceu ela no rap. É porque a maioria das meninas que meu irmão ficava, eu que apresentava. Aí essa ele encontrou no rap. Aí ela, graças a Deus, foi até Deus, não foi nem eu. Aí minha mãe acha que ela tá com raiva de mim por causa disso. Que eu vim pra cá, ela não fala direito comigo, toda coisa, implicância comigo. Sempre teve, desde criança, mas aqui tá mais. Acho que é por isso. Ela acha que eu fiz tudo isso em torno, a minha vida gira em torno dela. Eu apoiei, ela falou que foi você que apoiou isso. Eu acho que ela tá com raiva por causa disso. Ela acha que eu apoiei meu irmão ficar com a minha cunhada, com essa moça, para contrariar ela, para tirar ela do meu irmão, tirar o meu irmão dela. Eu fiz para tirar meu irmão dela porque eu tinha ciúme. Nada a ver. Nada a ver. Nem pensei na minha mãe na época. Porque ela não era nem lá pra estar, ela não era nem pra estar lá em casa, ela era pra estar aqui, na casa dela. Mas enfim. Então, gente, essas pragas sempre me atrapalhando, né? E hoje eu só gravei aqueles 2 artigos ali. Aqueles 2 artigos não, aqueles 2 vídeos. Eu gravei aqueles 2 vídeos. Mas um vídeo é legal porque fala do juiz das garantias. Um vídeo fala do juiz das garantias, o primeiro, tá? O segundo é de inquérito, mas o primeiro fala do juiz das garantias. É muito bom esse vídeo. Eu relembrei, né, juiz das garantias, porque ele foi colocado esse artigo, acho que em 2020, ele é recente, 2020 ou 2019. Então, essas pragas sempre me atrapalharam. Aí, só para perder tempo, aí voltou a minha nuvem. Eu instalei e recuperei todos os arquivos. Para que isso, gente? Perder tempo. Desinstalaram a minha nuvem para me dar um susto, para dizer que eu perdi meus arquivos. São umas pragas. Aí, por isso que eu falo. Aí o Hernani hoje estava atacado. Aí o Hernani falando assim, faça o seu discurso. Eu ri tanto. Por que você não faz o seu discurso? Faça o seu discurso. Porque uma pessoa honesta, né? Gente, tudo das pessoas, por isso que eu não gosto de pessoas extremas. Extrema direita, extrema esquerda, tudo extremo. Ninguém tá falando que os bandidos não têm que ser punidos. Ninguém tá falando que as pessoas que matam não têm que ser presas conforme a lei, com a pena da lei. Ninguém fala que as pessoas, né, que estão cometendo crime de roubo não tem que ser presos conforme a pena que está na lei, não da sua cabeça. Ninguém fala que as pessoas que cometem assalto ou qualquer outro tipo de crime não tem que ser punido. Tanto que eu estou correndo atrás para que o Felipe Ascencio, Wagner Santos ou Henrique Corrêa, procurador do trabalho, encobertado pelo Ministério Público, ou Felipe Hernandes, juiz do trabalho, encobertado pelos juízes, ou Gabriel Grangeno, encobertado por todos os juízes e todos os procuradores dos órgãos públicos que trabalham no curso dele,
né, que ele disse, a delegada de crime cibernético trabalha aqui, nova professora do Gran Concurso. Quando eu o acusei publicamente de criminoso cibernético em 2020, ele apresentou a professora, a nova professora do Gran Concurso, delegada especializada de crime cibernético. Aliás, delegada especializada não, delegada da delegacia especializada. Delegacia sim especializada em crime cibernético é nossa nova professora do Gran Concurso. Eu acusei essas pessoas, eu acho que elas têm que pagar. Não existe isso. Se eu fosse uma pessoa que passasse a mão na cabecinha das pessoas que cometem crime, eu deixaria passar o crime cibernético dessas pessoas para terem favores, porque eu quero fazer prova para a magistratura, para a procuradoria, então eu vou deixar passar. Não é da minha índole isso. Perdoar, mas as pessoas têm que pagar. Jesus mesmo disse, a César que é de César, a Deus que é de Deus. É certo que o filho do rei, Jesus falou, paga impostos. Jesus não precisaria pagar impostos, mas ele estava ali como um homem, como um cidadão comum. Mas ele falou, o filho do rei, mas ele estava ali como ser humano, como uma pessoa comum. Ele não era filho do Deus vivo que veio através de Maria aqui na terra. Ele estava como uma pessoa, um cidadão. E ele disse, da César que é de César e a Deus que é de Deus. A Deus eu dou a minha adoração, a minha obediência. E ao César, pague os impostos. Então, se você cometeu crime, aí igual os pastores cometem crime, ficam dando testemunho. Beleza, dê seu testemunho, mas sabendo que se o crime não prescreveu, o policial pode bater na sua porta e te levar preso, você ser preso. Então você pode até ficar pregando aí, Jesus mudou a minha vida, eu matei, roubei, fiz isso, fiz aquilo. Beleza, mas dá César que é de César. Vai cumprir sua pena se não prescreveu, se o crime não prescreveu. E dá a Deus que é de Deus. Lá na prisão você prega para os presos, para que se convertam ao aceite de Jesus. Eu acredito na ressocialização. Aqui no Brasil ninguém acredita nisso, que as pessoas podem mudar socialmente com um sistema para isso, um sistema que faça você sair da cadeia ressocializado, não como um profissional do crime, que é o que acontece nas nossas cadeias. Joga as pessoas lá, elas saem, elas fazem faculdade lá dentro, né, de como ficar pior. Mas eu acredito que as pessoas, só que eu acredito que você tem que respeitar as pessoas. Agora eu acho engraçado, né, Hernani? Vamos falar diretamente aqui, né, Hernani? Você que você assiste meu vídeo. Eu acho engraçado esse Hernani dos carniceiros, né? Esses programas que falam dos criminosos. Você tá aí, vocês me punindo todo mundo, achando normal ser espionado, monitorado 24 horas. Vocês estão achando normal eles fazerem isso comigo, pagar o YouTube pra me enfeiar, pra colocar os meus olhos, né? Como se estivessem feridos, ou água, né, nos olhos, igual um vídeo que eu tava, como se tivesse água aqui nessa região dos meus olhos, como se estivesse dentro de uma piscina, coisas assim, usando a resolução da câmera para fazer coisas atrás do meu cenário, no meu corpo. Isso vocês acham normal. Porque vocês ficam com raiva quando eu ridicularizo esses criminosos. Criminosa, Carolina Tupinambá, porque se faz falsa testemunha. Criminosa, falsa testemunha é crime, está tipificado no Código Penal. Tem pena para falsa testemunha. Mesmo que insinue, pena. Ariane Soares, criminosa, falsa álibi, insinuou que é ela que pagou lá o aplicativo, esse aplicativo que eu estou gravando letras de lei, ela insinuou que é ela que pagou para eles mudarem a versão, para eles modificarem meu rosto ou me enfeiarem lá. Apesar que na época ela apareceu para mim, não tinham ainda enfeiado meu rosto não, vou ser sincera, mas mudaram a versão, ela quis dizer que era ela. Falsa álibi, isso é crime, para criminoso cibernético. Gabriel Grangeiro, usando tráfico de influência, tá? Usando, tem um artigo lá no tráfico de influência, não, é outro nome, mas está no Código Penal, que você usa 2 funcionários públicos para encobrir seu crime. Usa, acho que é influência, tráfico de influência mesmo. Usa do seu conhecimento com servidores públicos para coibir, para fugir dos seus crimes, proteger os seus crimes. E fugir ou tirar alguma vantagem que os órgãos públicos lhe dão, que é ser um criminoso cibernético. Ou Felipe Bernardes, juiz do trabalho, que com certeza o criminoso cibernético paga, já ensinou várias vezes. Ah, não é? Mas ensinou você, então é você, acabou. Henrique Correia, não é? Ensinou você, acabou, é você agora. Henrique Correia ensinou você, ele, criminoso cibernético. Ele ensinou diversas vezes. Tá? E os órgãos públicos não estão protegendo qualquer um, não. Estão protegendo o SED,
porque eu fui na delegacia, tá lá esses nomes e o processo está suspenso. Eu acredito, Hernani, que os criminosos têm realmente que ser punidos, mas com respeito. Respeitá-los. Agora vocês não querem respeitar esses criminosos aí, tipo Wagner Santos, outro criminoso cibernético. Ele é criminoso cibernético sim, ele já provou, ele já mostrou diversas vezes, com insinuações, que ele é realmente, de fato, criminoso cibernético, porque lá na área que ele trabalha, que ele atua, que ele conhece as pessoas, ninguém deixa eu processá-lo, ninguém deixa eu dar um boletim de ocorrência contra ele na delegacia. Mal queriam escrever o nome dele, Wagner Santos, queriam colocar o nome dele errado lá, Wagner Santos. Quando você escreveu o nome dele mesmo, não é que eu fingi que não sabia, não. Eu falei pro policial, quando eu escrevi, ele falou, não, Wagner não é assim que se escreve, não. Wagner é com, eu escrevo Wagner. Ele falou, Wagner, é com F. Aí eu não sei, ele queria escrever com W. Mas não, tem Wagner, esse é com F mesmo, que eu vi lá no site dele. No livro dele, que eu tinha o livro dele, eu dei lá pra filha do porteiro. Agora que eu lembrei, fiquei procurando o livro dele, eu dei todos os livros de direito do trabalho. Tinha um dele, autografado, Wagner Santos, por isso que eu sei que o nome é Wagner, por causa do livro. Eu tive uma aula com ele também, eu saí depois, mas aí vinha o nome dele, na Zoom. E eu tinha um livro do Henrique Correia, da Gólia, todos os livros de direito do trabalho eu dei pra filha do porteiro. Eu só fiquei com aquela juíza que fica, a juíza que fica, que eu sigo lá no meu canal, que é, eu esqueci o livro dela, é esse aqui. Ah, tá aqui, peraí. O livro dela. Dela é Desemprego do Brasil. Peraí que eu vou mostrar. Não vou fazer propaganda gratuita dela não, porque ela não merece. Tá muito ruim. Mas o livro dela é eu não sei onde tá o livro. Ah, aqui, tá vendo? Esse livro aqui, olha, que é daquela juíza, Valdete Souto Severo, ó. Valdete Souto Severo. A perda do emprego no Brasil. Notas para uma teoria crítica e para uma prática transformadora. Isso é de 2020, tá, gente? A letra não tem nada a ver. Agora ela tá usando isso. Mas foi o único livro que eu não dei. Eu achei um desaforo. Eu não vou dar, não. Porque eu não tinha lido ainda. Eu falei, não, achei um desaforo desse livro. Mas eu não dei, não. Foi o único. O resto do direito do trabalho eu dei tudo na época. Eu dei... Ah, e o que eu fiquei foi súmulas e OJs. Súmulas e aquelas notas que tinham, que hoje não tem mais, OJs e súmulas do Tribunal do Trabalho, do Henrique Correia, comentados, né? OJs e súmulas do TRT, comentados pelo Henrique Correia. Esse livro eu fiquei, mas depois eu joguei fora. Esse livro é um branquinho, assim, eu não queria dar ele, não. Aí eu não dei ele e nem esse aqui. O restante eu dei tudo, da Vólia Bonfim, o José Manuel Bezerra Leite, dei também. Dei Bezerra Leite, acho que é José Manuel, porque eu só sei o nome dele, sobrenome, Bezerra Leite. E eu dei todos esses livros de direito do trabalho para a filha do porteiro, não queria mais saber, 2020, tava de saco cheio com esse povo. Aí depois eu voltei, falei, eu gosto muito da área trabalhista, e tudo mais. Antes de conhecer essas pestes, eu gostava já na faculdade.
A minha monografia foi contra a reforma trabalhista, antes de eu conhecer Felipe Bernardes. Antes, tem Henrique Correia, tem nada a ver com isso. Então eu coloco o nome dessas pragas, gente, todos lá no meu Instagram. Eu coloco o nome dessas pragas todos lá com dizeres que eles são, criminosos cibernéticos. Eu ridicularizo eles mesmo, porque eles é o que eles são, criminosos cibernéticos, criminosos, falsa testemunha. Um é falsa testemunha, como eu falei, outro é falsa álibi, outro é criminoso cibernético, outro usa, comete aquele crime de tráfico de influência, Gabriel Grangeiro, mas todos são criminosos. E eu cometo de respeito com eles. Então o que você acha disso, Hernani? Por que você está defendendo? Por que você está defendendo? Porque você não fala deles, desses criminosos? Porque eles são ricos, são formados, porque eles vieram de uma boa família, eles não tiveram eles não tiveram nenhum trauma que fizesse eles serem assim. Eles não tiveram nenhum motivo para serem pessoas criminosas, sem ética, sem moral, sem humanidade, sem moral, sem ética. Eles não tiveram nenhum trauma de infância. Por que vocês não falam deles, desses criminosos? Porque vocês criticam porque eu ridicularizo esses criminosos. Agora, eu vou ler uma coisa, muito cuidado com o que você fica fazendo aí, é porque o nosso país, gente, não tem lei, tá? Nosso país, infelizmente, não tem lei. Mas eu vou ler pra você aqui uma coisinha, tá, Hernani? Qualquer hora dessa, Record vai receber, não vai, porque são tudo amigos, mas qualquer hora dessa você vai receber uma notificação aí de algum criminoso que se sentiu ofendido. Você que é criminoso, você se sentiu ofendido, se o parente quiser ganhar um dinheiro, parente de um desses criminosos que passa na TV Record, do programa do Hernani, do Tino, do filho do Datena, daquele outro que eu não sei qual é o nome, que aparece também no Cidade Alerta, ou antes do Cidade Alerta, antes do Hernani. Se você quiser um dinheiro, é só você processar. Eles não podem ridicularizar o preço. Olha o que diz o artigo do Código de Processo Penal, tá? Código de Processo Penal diz o seguinte. Código de Processo Penal, artigo 3F. Artigo 3F do Código de Processo Penal. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, quando você quer processar, gente, por danos morais, pode, administrativa e penal. A esfera civil, tá? Sob responsabilidade da esfera civil, administrativa e penal. Não só um processo civil, danos morais, mas o processo penal e administrativo, tá? Então, você pode... O processo administrativo, eu vou falar o seguinte, no Ministério Público. Você que se sentiu ofendido com essas agressões, você que é um preso, você que é nem preso, aqui tá falando de preso. Imagina uma pessoa que nem foi preso ainda, é apenas investigado. Tem uma notícia que aconteceu um crime, você apenas está sendo investigado. E aí aparece o Hernani, bandido, isso, aparece o Tino, bandido, aparece todo mundo chamando essas pessoas de bandidos, porque não são riquinhos. Porque se fossem riquinhos, vocês não fariam o que eu faço na cara deles lá no Instagram. Como eles não são riquinhos, aí você faz isso. Mas aqui no código, no artigo 3F do Código de Processo Penal diz: o juiz das garantias deverá assegurar, o juiz da garantia que tinha que estar vendo isso, deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos. Essas pessoas são nem presas. Então, o que serve para mais, serve para menos, para acusados. Tratamento dos presos. Impedindo o acordo ou ajuste, o juiz tem que dar as garantias, deverá, aquele que pegou o auto de prisão, esse é o juiz da garantia, deverá assegurar o cumprimento das regras, ele tem que assegurar, é dever dele do juiz que fez a prisão, assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Eu vou explicar. Sob a pena de responsabilidade civil, é você fazer um inquérito lá, fazer uma denúncia no Ministério Público de uma autoridade que fez qualquer tipo de prisão, botando a cara. Filma aqui, ó, a cara dele, filma aqui. Bote uma policial lá pegando a cara dos rapazes lá que ela prendeu lá na favela, botou, filma a cara dele aqui, ó. Isso aí é ilegal. É só denunciar no Ministério Público. Denuncia. Isso é responsabilidade administrativa. Responsabilidade civil e no justiça no civil. No civil, processar por danos morais do Estado.
tá? Porque o juiz não está dando essa garantia, mas se você é só acusado, você vai denunciar o Estado porque estão em convênio com a imprensa, tá? O juiz ou o delegado ligou, vai fazer uma prisão, o delegado vai lá e liga para a imprensa em primeira mão, para esses âncoras de programa em primeira mão. Olha, a gente vai prender tal, a gente vai prender o preso tal e já liga para a imprensa. Não pode. Tá aqui que é proibido, tá? Proibido. Aí você processa o Estado, aí você não vai mais no Ministério Público, você vai no Estado e processa no cível, no Tribunal de Justiça, no cível, e processa a autoridade que chamou o repórter para ficar te ridicularizando na TV. Pode dar notícia, mas de forma respeitosa, é o que está aqui. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitida à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, ou seja, a investigação penal, assegurada a efetividade da persecução penal, persecução da investigação penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão, tá? Tem que conciliar isso tudo. Então, gente, você leu artigo 3F do Código de Processo Penal. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou o ajuste de qualquer autoridade, delegado, com os órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, mas eles não inventaram uma lei ainda, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias, isso aqui é um comando, as autoridades têm que criar uma lei, tá? Um regulamento lá na delegacia, pelo qual as informações sobre a revisação da prisão, a identidade do preso, tem que realmente informar a prisão, a identidade do preso, de modo padronizado e respeitada a programação aludida no caput deste artigo. O que é que está dizendo no caput desse artigo? Isso. Que as autoridades não podem submeter a pessoa, tá, a explorar a imagem da pessoa submetida à prisão. Isso é a forma que está dizendo aqui do caput. Respeitada a programação normativa aludida no caput, que é o quê? Que as autoridades não podem combinar com a órgão de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão. Então, desse artigo, transmitidas à imprensa, ou seja, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida nesse caput, que é não explorar a imagem do preso, transmitida à imprensa, assegurar, mas tem que transmitir à imprensa, assegurar a efetividade da persecução penal, da investigação penal, tem que assegurar a efetividade. Também o direito à informação tem que ser assegurado e a dignidade da pessoa submetida à prisão. A pessoa submetida à prisão tem que ter dignidade. O extremo é uma merda. Ninguém está dizendo que o preso não tem que ser preso. Aqui no processo penal está dizendo que o preso não tem que ser preso, está dizendo que tem que passar a mão na cabeça do preso, né? Está dizendo que o preso tem que, coitadinho, não. Aqui está dizendo o seguinte: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de delegado. Vou efetivar uma prisão agora. Ele liga para a Record, chama o fulano e vamos lá, vamos ridicularizar essa prisão. Então, não pode, impedindo o ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena, ou a pena, de responsabilidade civil, administrativa e penal. Então, muito menos pessoa que está sendo acusada. A pessoa não é nem presa, ela está sendo acusada. E aí eles fazem carnaval com a pessoa que está sendo só acusada. Imagina preso. Não, imagina acusado. Se com preso não pode. Prisão em flagrante, aí vai reportagem lá, vai todo mundo lá. Aí mostra a cara do sujeito. E aí bota os rapazes de joelho, assim, não quer aparecer, com o cordão assim, abaixo, assim. E aí os policiais pegam e botam a cara da pessoa. Não é assim, não. Não é bem assim, não. É porque eles não sabem. A família pode entrar com ação contra o Estado. Pega esses vídeos aí e a tia, a mãe, entra com ação contra o Estado. Denuncia no Ministério Público que a prisão está sendo irregular. Não estão respeitando a dignidade da pessoa humana, são seres humanos, tá? E a autoridade está fazendo ajustes com autoridades da imprensa, ajustes
com autoridades da imprensa, que é para poder fazer um carnaval ali, explorar a imagem dos presos, fazer um carnaval aquela prisão. Não, tem que informar de forma padronizada, como está aqui. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias. Isso aqui está no comando, né? Quando criou esse artigo, né? Que foi criado em 2019, foi 2020 não, foi 2019. Está dizendo para as delegacias criarem, né? Em 180 dias, 60 dias, ou 6 meses, 180 dias, 6 meses depois desse artigo aqui, que foi publicado em 2019 no Código de Processo Penal. Então está dando um tempo aí, 6 meses, para publicar uma lei, tá? Pelo qual as informações, vai regular as informações sobre a prisão, sobre a identidade do preso, serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput, aquilo que eu acabei de ler, desse artigo. Transmitidas à imprensa, a identidade, né, a realização do preso, a identidade, a realização, as informações da prisão, né, que tem que informar mesmo, mas de forma padronizada. Transmitida à imprensa, assegurar a efetividade da persecução penal, tem que esconder algumas coisas, não pode sair publicando na imprensa. Tem que assegurar, mostrar a identidade, a realização da prisão, mas de modo padronizado, na programação normativa do aludido caput, que eu acabei de ler. Transmitida à imprensa, assegurar a efetividade da persecução penal, da investigação penal, porque algumas coisas tem que guardar sigilo para ser efetiva, né, a investigação. A efetividade do direito à informação, tem que dar informação, e a dignidade da pessoa submetida à prisão, e respeitar a dignidade da pessoa submetida à prisão. A pessoa está submetida à prisão, tem que respeitar a dignidade, não pode jogar no chão, colocar a mão para trás, aí ó, presos, aqui, mostra a cara, não, olhe para cima, tem que informar essas pessoas. Tem que informar, já que tem que informar, por que tem que informar? Porque a privacidade, a imagem, o direito à imagem, a sua privacidade, a sua dignidade está valendo. Porém, aquele princípio que eu sempre falei, lembra? O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Sempre vai prevalecer o princípio da supremacia do interesse público, porque é de interesse de todos, sobre o interesse privado. Mas a dignidade, respeitando a dignidade do preso, a dignidade da pessoa humana. Respeitou a dignidade da pessoa humana, do preso. E aí você vai falar informação, porque precisa da informação. São essas pessoas que estão fazendo esse tipo de crime. São essas pessoas que estavam fazendo esses roubos de celulares nessa região. Estavam roubando celulares nessa região, fazendo troca, um negócio de celulares e tal. Tem que informar. Aí eles estão falando isso, realmente, tem que informar a imprensa, quando tiver necessidade de informar a imprensa a identidade e a realização da prisão, essas pessoas roubaram vocês, estão presas. Ó, tem que informar. Por quê? Porque aquela região está em pânico, porque naquela região tem ocorrido vários assaltos com pessoas, as mesmas pessoas roubando os celulares de todo mundo. E aí tem que informar a identidade e o ato de prisão, como está aqui no parágrafo único do artigo 3F. O modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e identidade, mas aí você vai informar a realização da prisão e identidade do preso, de modo padronizado, respeitada a programação normativa aludida no caput, sem explorar a imagem que está lá no caput, vou repetir, sem explorar a imagem do preso. Transmitida à imprensa, assegurar as efetividades da persecução penal, tem que respeitar o sigilo de algumas informações da investigação penal, respeitar a efetividade da persecução penal. O direito à informação também tem que ser respeitado. Tem que falar, mostrar o rosto das pessoas que pegaram, que foram presos, mostrar a prisão, informar a prisão, não é mostrar, informar a prisão, mostrar a identidade do preso se for necessário, para a segurança pública, se for necessário. Aí a supremacia do interesse público prevalecendo sobre o interesse privado, a imagem do preso. Então, para a segurança pública, mostrar sim a imagem do preso, tá? O direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão, a dignidade da pessoa submetida à prisão, tá? Isso não quer dizer que elas não têm que se mostrar o rosto delas, que elas foram presas, para a segurança pública, saber, para a segurança pública ficar esperta, não cometer alguma injustiça, pegando pessoas inocentes.
E até os cidadãos já saberem o que está acontecendo no seu bairro. Segurança, realmente, né, dos cidadãos, ele tem que saber o que está acontecendo. As prisões, a identidade dos presos, né, para a segurança, né, para a segurança da população. Beleza, mas respeitando também a dignidade da pessoa submetida à prisão. Não é mostra a cara dele aí, ó. Joga eles ali, tudo com a cara para a parede, de joelho, com algema, de joelho, de algema, com as mãos para trás, algema, mão para trás, algema, todos assim de quatro, assim, sentados, de algema, com as mãos para trás, todo mundo sentado com a mão para trás, né, de qualquer jeito, e as pessoas filmando, mostra a cara, assim, filmando isso, num lugar assim estranho, lá na delegacia mesmo, de joelho, de costas para parede, de algema, e vamos filmar, ridicularizando, não pode. Você que é mãe dessas pessoas, eu ensinei ele a não fazer isso, bababá, tá, você é mãe, você é pai. E daí que ele errou, não interessa. Tem que ter um mínimo de respeito, porque o riquinho lá não vão fazer com ele a mesma coisa. Não vão jogar um deputado criminoso, não vão jogar um bandido de colarinho branco, não vão jogar como é que se fala? Garotinho da vida no chão, de joelho, e vão falar, aí ó, aí. Não. Então, gente, não é, gente, essa besteira que esse povo tá falando, que a gente está defendendo bandido, não é nada disso. É dignidade para todo mundo, não só para os ricos. Ninguém está dizendo, é o extremo, ninguém está dizendo que ninguém tem que ser punido, as pessoas têm que ser punidas. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aí lutando para que essas pessoas aí, que com dinheiro, paguem pelo crime cibernético. Que a delegacia, os órgãos públicos estão tão assim encobrindo, estão querendo tanto encobrir. Estão querendo tanto encobrir. O que eu estou falando é que eles têm que ser punidos, mas respeitando a dignidade da pessoa humana. Respeitando como está no artigo 3F, tá? Não explorar a imagem do preso. Aí, ó, bandidos, bababá. Gente, bandido, até que se prove o contrário, não é. Tem que ser julgado. Tanto que tá aqui, perseguição penal. Respeitar ainda a efetividade da perseguição penal, ou seja, está investigando ainda. Então, nem algumas coisas pode contar no emprego, sabe? Até determinadas coisas tem que ocultar, porque pode atrapalhar na investigação. Tem que informar, mas não tudo, porque não são bandidos ainda, estão em processo. É igual esse pessoal, os carniceiros que eu estou ali, colocar na cara deles. Eles não são bandidos porque eles não foram julgados ainda, mas eu estou fazendo isso porque os órgãos públicos não querem me dar o direito de processá-los, então, provavelmente, eles são bandidos, são eles. Porque senão os órgãos públicos não impediriam eu de, no mínimo, processá-los. Porque aí ia ser verificar que eles não são quem eu estou falando que são. É porque são. Porque senão estão deixando eu processar porque são. Então, gente, é isso. Agora eu vou fazer a atividade física mesmo, porque eu vou ter que fazer. Veja aí o Código de Processo Penal, artigo 3F. Tá? Letras de lei seca. Você que não conhece direito, você lê isso aqui, você vai entender numa boa, tá? Mas não é esse extremo que eles falam, tudo é extremo, porque se não é 8 é 80, não é extremo, tudo é extremo. Porque cadê o discurso das pessoas de bem as vítimas? Eu também sou vítima, eu não estou sendo vítima de crime cibernético, eu estou sendo vítima de crime cibernético, de desrespeito, de ofensa, de crime de violência contra a mulher, eu estou sofrendo isso, perseguição, né, sabotagem, eu sou vítima também. Então, e aí? Mas o problema é que é extremo. Ninguém está dizendo que os criminosos não têm que pagar. Ninguém está dizendo que eles não têm que cumprir com a pena. Mas a gente tem que respeitar o mínimo legal. Tá aqui na lei, você tem que respeitar. Você não, até na hora que for preso injustamente, até provar que você é inocente, você já sofreu todo tipo de exploração da sua imagem, já sofreu todo tipo de violência, porque não respeitaram. É o caso desse pessoal. Já pensou? Todos eles foram inocentes, né? Digamos, no milagre divino, que essas pessoas que eu coloquei lá no Instagram são inocentes, todas elas, milagre divino. E aí eu explorei a imagem delas lá no meu Instagram, aqui eu explorei. E aí, eles eram inocentes.
porque os culpa dos órgãos públicos. Se os órgãos públicos tivessem deixado eu entrar com processo na defensoria contra eles, se a delegacia de crime cibernético lá de Piedade tivesse entrado com a ação como eu pedi no boletim de ocorrência, investigado, já mandado para o juizado especial, eu não teria feito essa exploração da imagem deles. A culpa é dos órgãos públicos. A delegacia normal, sem ser especializada, tivesse feito esses processos, tivesse feito essa investigação na delegacia de Nova Iguaçu, eu não teria explorado a imagem dessas pessoas. Se a delegacia da mulher tivesse aceitado o meu boletim de ocorrência, eu não teria explorado a imagem dessas pessoas. Entendeu, gente? Então, se existem os órgãos para isso, você não tem que informar. Mas esses programas de carniceiros, eles vivem disso, da exploração. O programa deles é sobre isso. Eles inventaram esse programa e fala que é programa investigativo. É um programa, quem inventou isso, eu sei quem foi até aquele que morreu, esqueci o nome dele, ele até morreu já. Ele falava que era um jornalismo investigativo. Não é investigativo coisa nenhuma, só as pessoas investigativas, a pessoa não tem mais aquele jornalismo investigativo policial. É um jornalismo de ficar explorando a imagem de pessoas acusadas. Só explora a imagem de pessoas acusadas. Com um vocabulário chulo, com uma exploração da emoção dos seres humanos, das pessoas, uma exploração da emoção, e fica botando esse extremo, porque você está defendendo bandido. Não existe um meio termo, ninguém está defendendo ninguém. As pessoas têm que pagar pelos seus devidos crimes, mas respeitando o processo legal, respeitando o contraditório, ampla defesa, porque um dia que for você e você for julgado injustamente, e você for explorado a sua imagem lá, você vai saber quais são as consequências disso, de ficar explorando assim irrestritamente a imagem de uma pessoa, irrestritamente para aparecer, para ganhar dinheiro em cima da imagem de uma pessoa quando vê a pessoa inocente, até mesmo sendo culpada. Você explorar uma pessoa, a imagem de uma pessoa, né, explorar, e a pessoa depois sai da cadeia, pegam 2 anos só de pena, 3, sai da cadeia, começa a sua vida novamente, tenta recomeçar a sua vida, tenta se restabelecer novamente no emprego, se restabelecer na sociedade dignamente, como emprego, como na vida financeira, no meio, como é que se fala? No meio, ai gente, eu esqueço o vocabulário aqui, no meio econômico, no meio econômico não, como é que se fala? Meio, ai gente, eu tô esquecendo das coisas, sabe? A idade vai chegando. No meio empresarial não, porque empresário, no meio braçal, no meio dos trabalhadores, o meio ativo, da sociedade ativa, a sociedade que gera lucro, né? Que gera lucro para o país. Ela tenta se restabelecer, lembrei, mercado de trabalho. Tá na minha cara o livro da professora da juíza, mercado de trabalho. Ela tenta se restabelecer no mercado de trabalho. É esse o termo, gente, que eu estava procurando, esqueci. Ela tenta se restabelecer no mercado de trabalho, não pode, porque todo mundo já conhece ela, porque esse programa de carniceiro, regiões assim, Baixada, região norte, região das pessoas que geralmente as pessoas pobres moram, e são geralmente as pessoas que cometem os crimes e depois vai querer se reerguer, e aí tá todo mundo conhecendo ela, a cara dela, porque esses jornais carniceiros exploraram tanta imagem dela, e ela sai da prisão por um crime de 2 anos, 3 anos, ou 4 anos, mas foi um crime bárbaro, tudo bem, a pessoa se arrependeu, vai tentar se restabelecer, não pode mais, porque foi divulgado, explorado tanta imagem dela, que a pessoa, até na entrevista de emprego, ou até ela atendendo alguém, dá uma nova chance, até ela atendendo no atendimento a alguém, eu lembro de você, eu vi você no jornal, eu lembro de você não estava naquele, roubando um carro e tal, eu lembro você saiu no programa do Hernani, eu lembro. Entendeu, gente? Explorar a imagem é um absurdo. Você tem que falar, informar, mas não explorar a imagem. Tudo vai ter que ser com a informação, a dignidade da pessoa submetida à prisão. Eu não estou defendendo o preço. Todo mundo tem que pagar pelos seus crimes, mas todo mundo tem o direito de se reerguer. Todo mundo tem direito, no caso dessas pessoas, de ressocializar-se. Todo mundo tem direito de ressocializar-se, de ter uma nova chance lá na frente. Todo mundo. Não é você que vai ficar ridicularizando, explorando a imagem de uma pessoa que, num flagrante de prisão,
Para depois, quando ela se arrepender lá na frente, depois ela pagar o seu crime. Ela pagou, ela tem direito, saiu da cadeia, ela tem direito de ter uma nova vida, ela pagou pelo crime que ela cometeu, ela pagou a pena. E aí ela não pode mais se reerguer, ela não pode mais entrar no mercado de trabalho, porque vocês, dessa imprensa nojenta, que é esses carniceiros, exploraram a imagem dela. Ninguém está falando da vítima. A vítima, beleza, ela tem o direito dela de reclamar na justiça, beleza, é igual eu tenho o direito de reclamar na justiça. Mas os presos já pagaram, eles vão pagar, eles vão pra cadeia e vão pagar. Eles vão pra cadeia, vão pagar. E talvez se arrependa, talvez não, mas aí você não pode explorar a imagem do preso, tá? Então, e se foi inocente, pior ainda. Foi preso, flagrante, persecução penal, ainda está em investigação, persecução penal. Lá na frente descobre que é inocente, pior ainda. A imagem dele foi explorada, pegaram ele no meio da multidão, quando veio não era um daqueles que estavam lá presos, não era um dos culpados. Pegaram no meio da multidão e aí prenderam, colocaram algema, botaram de joelho lá, assim, sentado, tudo junto, tudo apertadinho junto do lado do outro. E aí olha pra câmera, filmando todo mundo. Quando for ver, um daqueles era inocente, não era pra estar ali, foi preso. Então tudo tem que ser com decência, tá aqui. O direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão, tá? Porque quando é o riquinho, não é assim, o tratamento é muito diferente. Quando é o riquinho, é isso que eu estou falando. Meu discurso é esse, porque quando é o riquinho não é assim. Não joga o riquinho no chão, coloca ele de virado para a parede, de joelho com a mão para trás, algemado, filmando para todo o Brasil ver, não. Não é assim com o riquinho. Com o garotinho não foi assim. Não pegaram o garotinho quando ele roubou milhões da educação, da saúde, e investiu lá nas lojas de diamantes, fazendo lavagem de dinheiro. Pegaram a imagem dele lá num restaurante em Paris, restaurante caríssimo, dando joias para a esposa e filmando ainda, né, com o dinheiro do dinheiro do povo, dinheiro da educação, da saúde. Não pegaram o garotinho, não jogaram ele no chão de joelho, jogaram o garotinho no chão de joelho, com os braços para trás, de algema, com a cara virada para a parede. Depois olha para a câmera, não fizeram isso com ele. Então por que tem que fazer isso com bandido pequeno? É isso que eu falo, discurso. Agora, eu não tenho esse extremo comigo, não. Extremo. Ninguém está dizendo que ninguém tem que pagar. As pessoas têm que pagar. As vítimas foram lesionadas. Eu fui lesionada. Pessoas foram lesionadas. Pessoas perderam família, perderam, às vezes, brutalmente, às vezes, né, repentinamente. Mas, né, já que ele vai pagar, enquanto ele está ainda como preso, enquanto ele está num processo ainda para saber se ele é culpado ou não, tem que se respeitar a dignidade dele, a dignidade da pessoa humana, não ficar explorando a imagem dele, não. Tá? Ele já vai pagar, já vai ser preso, para que ficar explorando a imagem dele, para que ele ficar repudiando mais ainda, já que ele já vai pagar, já que vai correr um processo aí. Então é isso que eu falo, justiça para os dois lados, pro riquinho e pro pobre, tá bom? É esse o recado, tá bom, Hernani? Beijo, gente. Eu vou no próximo vídeo fazer atividade física.